Estão vendo a minha tela, pessoal? Tô sim. Ah, legal. Então vamos lá. Hoje a gente vai tratar da normalização de dados. A gente já, quando estava falando alguma coisa de banco de dados relacional, a gente falou alguma coisa de redundância de informações, né? E hoje a parte da norma, a gente vai falar normalização, que envolve também essa parte de redundância, né? E aí depois na segunda parte da aula a gente vai continuar falando do Access, passando mais algumas coisas para vocês, mais alguns comandos de SQL trabalhando com Access, né? Vai dando mais um pouquinho de informação para vocês irem treinando aí com essa ferramenta de banco de dados, e aí vai acumulando um pouco mais de informação aí, né? E depois, é claro, se vocês dá para se fazer até algumas aplicações com Access e tudo mais, né? Quem quiser depois evoluir, pelo menos já tem um ponto inicial, né? Então vamos caminhar um pouco aí, né? Então, o que a gente vai falar, né? A modelagem de dados, ela tem sempre naquela linha de refinamento dos processos, né? Então, o que que a gente faz? O que é o refinamento do processo, né? A gente vai fazendo toda a parte do levantamento, vai identificando os processos, né? Vai identificando as informações e no final a gente tem a parte das tabelas, do banco de dados, né? Então, a modelagem de dados é o que eles falam, que a parte final é refinamento dos processos e tendo as informações para serem trabalhadas, né? Então, ele também comenta com a gente no livro que a gente sempre pode melhorar o que foi realizado, né? Você faz alguma coisa, depois você começa a olhar melhor, você fala, isso aqui pode melhorar, isso aqui pode dar uma ajustada, né? E a gente nunca vai falar assim, não, isso aqui é a última coisa, sempre pode ser melhorado, né? Uma outra coisa que ele comenta com a gente é que, uma vez criado o diagrama da identidade de relacionamento, né, o DER, aquele diagrama que a gente viu bastante aí, aquele relacionamento das entidades, das tabelas e tudo mais, né? Aí vem aquela pergunta, né? Já podemos implementá-lo em um sistema gerenciador de banco de dados, né? A pergunta é não, né? Por que não? Porque a gente sempre tem uma possibilidade de revisão. Não que a gente já falou bastante vezes isso, né? Você faz o primeiro desenho, você dá uma reolhada, dá uma melhorada. Então, não é na primeira vez ter pressa para se fazer, para gerar um banco de dados. Você tem que esgotar bem todas as possibilidades, né? Então, aí ele comenta com a gente, né, que o correto é revisar, procurar as imperfeições e melhorar, sempre prevendo possíveis problemas. Então, sempre que a gente for olhar um DER, né, um diagrama, sempre que a gente for olhar uma documentação, a gente vai ver que pode ser feito alguma coisa melhor e a gente pode olhar várias vezes aquilo que a gente falou já em aulas passadas, trocar ideia com outros amigos desenvolvedores para ver se está bom aquilo, né? Para que a gente evite preparar um banco de dados e quando começar a utilizar, aí ter erro, né? Então aí
ele traz para a gente também que um banco de dados, o maior problema é a redundância. Uh, não sei se vocês lembram dessa palavra, né? O que é a redundância? A redundância é você ter dados repetidos, né? E você pode ter dados repetidos em diferentes tabelas, com atualização diferente, em diferentes oportunidades, né? E aí ele comenta com a gente que essa redundância pode causar danos enormes e pode acontecer, notadamente, quando o banco de dados já estiver sendo utilizado pela empresa. Então, por isso que é importante a gente revisar bastante antes de criar o banco de dados e antes de passar para que a empresa comece a utilizar, né? Então, aí ele traz para a gente, né, os danos que a redundância pode causar e que geram mais problemas é a repetição da mesma informação em várias tabelas, ocasionando, além da duplicidade, possíveis erros nos relatórios, né? E aqui traz aqui um possível erro, né? Que ele fala que não pode copiar porque tem erro de dados, né? E tem um cheque de redundância. Então, muitas vezes, se você tiver duplicidade de informação, você tem uma tabela que você vai querer jogar duas vezes a informação dentro de uma tabela com a mesma primary key, você pode ter esse erro de redundância ou fazer algum relacionamento. Então, por isso que é a importância de ter bastante revisão do desenho da sua tabela, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de redundância. Então, a gente tem uma tabela chamada cliente. Nessa tabela você tem o nome, o endereço e a cidade de residência, né? Você tem o fornecedor, que tem o código do fornecedor, a razão social, o CNPJ e a cidade do fornecedor. Aí você tem o funcionário, a matrícula do funcionário, o nome do funcionário, o CPF e a cidade de nascimento do funcionário. Então, se essas três tabelas, elas podem estar trabalhando separadamente com cada um dos sistemas, né? Um sistema de vendas ligado ao cliente, um sistema de compras ligado ao fornecedor e um sistema de recursos humanos onde tem o funcionário. Só que nos três casos você tem cidade, né? E aqui você pode, se tiver cadastramentos diferenciados, as pessoas podem escrever a cidade, pensando no São Paulo, né? A gente já viu até umas 4 ou 5 aulas atrás, a pessoa pode escrever São Paulo com tio, S. Paulo, ou São Paulo sem tio. Então você vai ter três cadastros de cidade, né, diferenciadas. Então, aqui é um exemplo de redundância que a gente tem que evitar que aconteça no nosso banco de dados, né? O que seria bom aqui, né? Qual que seria a melhor solução nesse caso? Que a gente tivesse uma única tabela de cidade e aqui fosse apenas onde está o lugar da cidade, tivesse um código da cidade, que é a tabela da cidade sendo única, né? Então seria isso aqui. A gente tem o cliente, né? Aí primeiro você tem uma tabela cidade, né? Onde tem o código da cidade e o nome da cidade único. E para cada uma das tabelas, cliente, aí você só teria aqui uma chave estrangeira, como sendo o código da cidade. No funcionário, a gente só teria uma chave estrangeira chamando como código da cidade, e a mesma coisa
do fornecedor, aqui a gente tendo a parte do código da cidade. Então, as três tabelas, elas teriam apenas o código da cidade e não tinha a linha de você estar cadastrando a cidade em cada uma das tabelas, né? Então, isso aqui é um exemplo de redundância e de inconsistência que a gente tem que sempre evitar. Agora, se não tiver, a gente comentou bastante também do DBA, né, o Database Administration, ou do administrador de banco de dados, ele tem que ser único na organização. Ele tem que ter pessoas, ou uma a uma, que trabalhe com toda a parte do banco de dados. Para quê? Aqui a gente tem diferentes sistemas, né? Como eu comentei, você tem uma tabela de cliente, está ligado ao sistema de vendas. Você tem uma tabela de fornecedor, né? Está ligado ao sistema de compras. Você tem uma tabela de funcionário ligado ao sistema de recursos humanos. Só que se você tiver um um administrador de banco de dados específico para cada, pode acontecer aquilo que a gente no slide anterior, que vou voltar, né? Você teria isso aqui, cada um sendo responsável por um grupo de tabelas do sistema, e você teria redundância das informações. Então, a importância de você ter uma única pessoa que administra, que ela acaba tendo uma visão do todo. E com isso aqui, a gente elimina a redundância, possibilidade de erros e tudo mais, né? Aí ele comenta com a gente também que às vezes é interessante manter uma informação redundante no banco de dados por questões de desempenho de alguma pesquisa ou software, a redundância pode ocorrer. Esse fato é chamado redundância controlada. Então é aquilo, você não pode ser tão rígido também que você fala, não vou ter redundância, não vou... Não, pode ter e algumas vezes é necessário, né? Então ele comenta, e é recomendado quando o campo recebe uma grande quantidade de consultas e poucas alterações. Então, existem casos que você pode ter redundância, só que a redundância tem que ser, tem que ser controlada para não evitar problemas para a organização. Ele traz para a gente, né, um exemplo de uma tabela de nota fiscal, né? A nota fiscal, vocês sabem, o que ela tem? Ela tem todos os itens de compra, né? E ela tem um valor total, né? E aí ela fala que um exemplo é uma tabela de nota fiscal, o campo valor total da nota, que poderia ser obtido automaticamente como resultado da soma de todos os itens e multiplicado pelo preço. Se você fizer isso aqui, você vai ter o valor total da nota, né? Mas ele sugere que seria interessante você ter esse valor também gravado na tabela, apesar de você poder obter o valor da nota fiscal somando, fazendo a soma de todos os itens multiplicado pelo preço, mas também é interessante ter um campo gravado com o valor total da nota. Para quê? Para evitar que, havendo alteração do preço do pedido, vendido, o valor da nota não seja alterado. Por quê? Você vai ter um valor da nota que vai ser gravado na contabilidade. Então, é o que ele comenta aqui, causando problemas contábeis se tiver alteração. Então, além de você ter a possibilidade de fazer o cálculo multiplicando os itens pelo preço, mas você também crava o valor da nota. Então, é uma redundância que a gente sabe que é necessária. Então, muitas empresas utilizam essa possibilidade, você vai ter o valor redundante, mas vai ser um valor controlado, né?
Um outro ponto que ele apresenta para a gente também é aqui no quadro 4.1, esse quadro aqui de baixo é o quadro 4.1, e aí o que ele fala? Que a tabela funcionário, ao código do departamento, está aqui o código do departamento, e o nome do departamento. Quer dizer, não precisaria ter o nome. Se você só tem o código, não precisaria ter o nome. Mas ele comenta aqui que aqui você pode causar redundância, porque pode ser interessante para um determinado software, né? E pode ser uma péssima ideia para um outro software. Então, é nessa hora que aí ele comenta, né, que o projetista do banco de dados ou o analista do sistema deverá decidir se realmente será benéfico deixar a redundância acontecer. Então, a ideia é sempre evitar, mas o analista de banco de dados, o projetista do banco de dados, o analista de sistema, vai ver se isso aqui pode ou não acontecer. Né? Muitas vezes acaba sendo necessário ter uma redundância na tabela, mas é sempre a redundância controlada é uma informação que tem que ser, o nome já diz, é controlado, tem que ser administrado pelo pessoal do projetista de banco de dados ou analista de sistemas. Né? Então, aí que ele comenta com a gente também? Alguns objetivos e vantagens da normalização do esquema de banco de dados. Então, o que é a normalização? A gente evitar redundância, a gente está fazendo uma normalização na nossa tabela, né? Então, o que é? Quais são as vantagens, né? Diminuição de dados repetidos, deixando o banco de dados mais compacto. Claro, se você tem vários dados repetidos em diversas tabelas, você vai utilizar mais área em disco, mais processamento e tudo mais. Então, diminuição dos dados repetidos deixa o banco de dados mais compacto, né? Aumento da performance no sistema, porque você não tendo tanta duplicidade de informação, você vai ter uma melhoria na performance, né? Armazenamento de dados de forma lógica, porque se você tiver muita repetição, você não sabe onde está determinada informação. Então, se você tiver um único local, que é tabela de cidade, por exemplo, como a gente já viu, um único local onde é tabela de código de função de funcionário. E aí você tem um único local, e é o que ele fala aqui, você tem os dados armazenados de forma lógica, né? Um outro é facilidade na criação de consultas. Porque se você tiver tabelas específicas para determinadas coisas, você facilita a sua criação de consulta. Se você tiver tudo espalhado, fica mais difícil você saber onde está determinada informação. Permite a concatenação de índices chaves de acordo com a quantidade de tabelas envolvidas. Quer dizer, vamos ver se vocês lembram o que é concatenação, né? Lembra quando a gente pegava duas ou mais chaves e fazia uma única chave? Então, isso é a concatenação. Então, aquele que fala que quando as suas informações estão normalizadas, né, você tem a facilidade para criar chaves concatenadas no seu banco, né? E, claro, facilidade para manutenção de bancos. Se você tem a coisa muito bem organizada, você consegue fazer a manutenção, que é criar novas informações, que é ajustar determinadas informações, porque tudo que está organizado fica mais fácil. Aqui a gente tem um exemplo de uma tabela não normalizada, né? A gente tem um exemplo lá das cidades e aqui também, né? Então, aqui a gente tem uma tabela de produto, aqui tem o produto, sabão, álcool, arroz, trigo,
tem o preço, e aqui tem o tipo de produto. Esse produto, tem produto que é ligado à limpeza, né? Aqui, a pessoa que cadastrou, já cadastrou limpeza com S, limpezas, né? A mesma coisa, o tipo de produto. O arroz é grão, e aí outra pessoa cadastrou grãos. Então, se a gente for fazer uma pesquisa nessa nossa tabela, vamos listar todos os produtos que estão ligados à limpeza. Se você escrever só a palavra limpeza, só vai trazer sabão, né? E a mesma coisa que ele faz com relação ao fornecedor. Você cadastrou na sua tabela de produto o nome do fornecedor, então o fornecedor, um cadastrou o fornecedor como tem tudo, o outro tem de tudo, o outro compra boa, o outro compra B. Isso é normalmente dessa forma que acontece, que é na vida da gente. Se não tiver um padrão, cada um vai cadastrar de uma forma, né? Então, qual que seria a melhor forma da gente normalizar essa tabela? Alguém tem uma sugestão? O que vocês acham que seria bom para normalizar? Teria que colocar aquela chave que a gente mesmo escolhe, né? A gente denomina e a pessoa tem que escolher e não deixa ela preencher. Sim, Passou poderia uma ser. moto aqui perto de casa, você pode repetir, por favor? Pode falar o meu colega. Então, Na minha opinião, primeiro que ali no tipo de produto, né, poderia criar um tipo de dados onde a pessoa somente estaria selecionando o que tivesse dentro do mercado, ao invés de digitar. E o legal. outro ali no tipo de fornecedor também poderia ser feito da mesma maneira, né? Cadastrando isso na Legal. estrutura da tabela também, de acordo com os fornecedores, junto com o código. Então, ao invés da pessoa Beleza. digitar errado, ela iria selecionar e iria puxar automaticamente. É isso aí. Certíssimo. Então é nessa linha aqui, né? Oi, alguém vai falar alguma coisa? Não tem como criar, tipo, uma tabela para o tipo de produto e outra para o fornecedor, e aí você liga com a chave Isso. estrangeira? É isso mesmo que é a sugestão, né? Então ele traz aqui, ele fala, né? O tipo de produto. Então a gente pode criar uma tabela para armazenamento do tipo de produto e código de fornecedor também criar uma tabela chamada fornecedor. É bem isso que vocês falaram, né? Então, aí ficaria dessa forma. A tabela ficaria no produto, teria o ID do produto aqui, né? Associado ao tipo do produto, né? O ID do tipo do produto. Então, o que a gente tem? 23 é limpeza, 18 é grãos. Então, já está aqui o código, né? E da mesma forma, o código do fornecedor, 708 é o tem tudo, e o 516 compra boa. Então, é nessa linha que a gente precisa estar trabalhando sempre na normalização. Evitar que se coloque dados variáveis dentro da tabela que possibilita a pessoa cadastrar errado, né? Então, é o mesmo caso lá da cidade, a gente também utilizaria aqui. A gente fala bastante disso, que é para vocês irem acostumando, né? Mas vocês já pegaram aí a ideia, né? E aí ficaria nessa linha o desenho, né? Então você tem a tabela aqui, o produto, ela tem a chave primária dela é ID produto, produto, preço, e aqui ela tem uma chave estrangeira, né? Uma foreign key ID tipo do produto, que vai buscar aqui o tipo do produto, e o código do fornecedor
que vai buscar o fornecedor. Então, aqui você evita é, erros, né? E você tem toda você não vai ter redundância, porque você vai ter um cadastramento único e você vai ter esse controle de não ter o código, o produto errado, você vai estar cadastrando aqui o código correto, tá? Então, ele comenta com a gente também que esses autores, né, afirmam que as primeiras técnicas de normalização foram criadas em 1972. Olha quanto tempo aí que o pessoal já trabalha nessa linha nessa visão de normalização e de banco de dados relacional, né? E aí quem fez essa primeira criação foi o Edgar Frank Code, né? E aí ele começou a dar os primeiros passos, né? E o Code propôs junto ao Raymond Boyce um novo significado que ficou conhecido como forma normal. Então, vocês vão ouvir bastante quando vocês estiverem já trabalhando, né? O banco de dados está na forma normal, tal. Então, porque é baseado nessa teoria do CODE junto com o Raymond Boyce, né? E vocês vão... o banco de dados está na forma normal e é bem nessa linha aí, tá? E aí todas elas se baseiam na dependência funcional entre os atributos de uma entidade de banco de dados e nas chaves primárias. Então, é sempre para você fazer, se vocês recordarem um pouco esse último exemplo, né? Você tem uma dependência funcional, porque você tem a tabela de pedidos de produtos ali, e você tem uma dependência funcional com os atributos que estão as chaves primárias e as chaves estrangeiras, né? Então, esse aí, como eu falei, você tá no, seu banco está normalizado na forma normal, e aí você tem quatro formas mais populares, né? Primeira forma normal, que ela é conhecida como 1FN, segunda forma normal 2FN, terceira forma normal 3FN e quarta forma normal 4FN. Então, nas outras aulas a gente vai trabalhar, vai desenvolver um pouco para entender o que é essa forma normal 1, 2, 3 e 4. Tá? Aqui a gente está apresentando só o nome deles, mas vocês vão ouvir bastante. Esse banco de dados ele está normalizado na primeira forma normal, né? E aí é a linha que ela tá normalizada a tabela, tá? Aí ele traz para a gente também essa definição, né? Que a redundância de dados desperdiça espaço de armazenamento com informações duplicadas e geralmente ocasiona problema de manutenção. E caso haja alteração e os dados estejam em várias tabelas, por exemplo, será necessário procurar esse dado e alterá-lo, gerando uma perda significativa de tempo na manutenção do banco de dados. Então, se a gente tiver só um lugar, vamos pensar numa tabela cidade, né? A gente tem lá inúmeras cidades de São Paulo, né? Uma cidade do Brasil, e a gente tem uma única tabela onde armazena isso. Aí, de repente, o governo resolve criar uma nova cidade, uma única tabela chamada cidade, o campo cidade, se diversas tabelas, em cada tabela, e fazer uma inclusão lá para que
que fosse aceito uma nova cidade criada pelo governo, né? Se a gente tem apenas uma cidade, uma tabela cidade, é só incluir naquela tabela e pronto, já está resolvido. É isso que ele fala, né? Se tivesse várias, seria necessário procurar esse dado e alterá-lo em todo... Mamãe. Oi? Mamãe. Oi? Mamãe. Tudo bem? Tem Então, alguém falando com o pessoal, cachorrinho? Desculpa, professora, eu me empolguei com a minha cachorrinha aqui. eu tava Desculpa, vendo. agora que eu percebi. Tranquilo. Então, pessoal, se você tiver diversos espalhados, você tem que sair caçando para fazer alteração, tá? Então, para compreender essas formas normais, a gente primeiro precisa entender o significado da dependência formal, que nada mais do que consistir uma relação entre dois ou mais conjuntos de atributos de uma mesma tabela ou relacionamento, tá? Aqui vocês vão entender melhor essa frase. Então, aí, o que ele faz aqui? Vamos pegar primeiro o campo matrícula do aluno, né? Então, ele possui uma dependência funcional com o campo nome, né? Tá vendo? Tá bem aqui a seta, né? Matrícula do aluno, ele tem uma dependência funcional do nome do aluno e da data da matrícula. Quer dizer, se não existisse nome do aluno e data da matrícula, não teria a matrícula do aluno, né? Aí é só trazer, por exemplo, para o RA de vocês, né? O RA de vocês, ele tem uma dependência funcional com o nome de vocês. Se vocês não fizerem matrícula, não vai ter o campo RA ligado ao nome de vocês. Então, é essa dependência funcional que eles falam. Da mesma forma, você tem o código do curso, né? Que ele tem uma dependência funcional com o nome do curso. Então, se não existir o curso, não vai existir um código do curso, né? E é sempre nessa linha que a gente vai começar a trabalhar pensando na normalização, tá? A mesma coisa o código da disciplina, a terceira casinha aqui, né? Possui uma dependência funcional. Tudo. Eu vou para a disciplina, isso aqui pode me gerar uma tabela chamada disciplina. E com isso, eu vou ter um código de uma disciplina, e aí eu já começo a pensar na linha de usar tabela disciplina com código da disciplina que vai ficar entre uma outra tabela. Ela vai entrar numa outra tabela só com o código. E aí ele traz para a gente a parte final, a nota, né? A nota que é o complemento de tudo, né? O que ela é? É os campos matrícula do aluno, código do curso e código da disciplina, eles vão determinar a nota da prova, porque os três vão estar gerando uma informação final que vai ser a nota da prova, né? Então, começando a pensar em todo esse relacionamento, e aí o que ele fala, dependência funcional, aí a gente já começa a pensar bem em normalização. Então, a partir do momento que você começa a ver essa informação aqui, ela não vai ficar
dentro de uma tabela, porque ela tem capacidade para ser uma tabela própria, para ter uma tabela com chave primária, com código, que ela vai ser indexada por uma outra tabela, a gente já começa a trabalhar num pensamento correto de normalização. Tá? Aqui a gente tem uma sugestão no livro, né? Desse livro, Sistema de Banco de Dados, uma abordagem introdutória e aplicada. E ele fala aqui, da página 97 até a 105, você tem informações que podem ajudar nessa linha de dependência funcional. E esse livro, ele está disponível, na biblioteca virtual, qualquer um pode baixar. Então, é interessante, eu sempre falo, né? O profissional de TI tem que estar sempre pesquisando. Então, aproveite esses livros digitais, baixem, tenham no computador de vocês, em algum lugar que vocês possam pesquisar, porque vai estar sempre sendo útil para o dia a dia de vocês, tá? A normalização de tabela, o que ela é? Ela é um conjunto de procedimentos que permitem encontrar erros em um projeto de dados, encontrando inconsistências que podem ser informações duplicadas e dependências funcionais mal resolvidas ou mal elaboradas. Então é aquilo, a partir do momento, se vocês lembrarem aquele caso do produto, né? Eu vou até voltar lá. Se vocês lembrarem aqui, ó. Aqui a gente tem essa tabela de produto. Aqui a gente pode dizer que é uma dependência funcional mal resolvida. Por quê? O tipo de produto, ele, como são vários, ele pode ser uma tabela à parte e ele tem um relacionamento com um código, um ID do tipo de produto, então ele não deveria estar aqui. É isso que ele fala naquela frase, né? Então, o que é? É uma dependência mal resolvida. Então, isso aqui foi mal resolvido, tanto para o tipo do produto, como para o fornecedor. Então, quando a gente está montando uma tabela, a gente tem que ficar atento a essas coisas. Isso é que a gente. E agora, o que a gente já vem falando? Ah, mas é fácil fazer isso? Não, não é. Isso a gente só consegue adquirir esse conhecimento com o tempo. Você começa a fazer uma especificação de uma tabela, a coisa começa a não funcionar direito. Muitas vezes você vai fazer uma especificação, você começa a ter uma aplicação que ela fica lenta porque faltou uma melhor normalização da tabela e você vai aprendendo com isso. Aqui o que a gente está falando são exemplos simples de 2 ou 3 tabelas. A partir do momento que a gente começa a fazer um desenho gigantesco de um banco de dados, a gente vai encontrar problemas. Isso não tem como a gente falar assim, acertar de primeira. Por isso é que tem que estar sempre, você começa a fazer o desenho, você tem que estar sempre revendo para ver qual que é a melhor forma possível, né? Então, inconsistências e dependências funcionais mal resolvidas. Quer dizer, ali a gente tinha tanto o tipo do produto como os fornecedores, foi uma dependência funcional mal resolvida, né? Então, o que é normalizar? É converter uma tabela em tabela de graus e cardinalidade. O que é cardinalidade? É aquela 1 para n, n para n, né? É converter uma tabela de graus em cardinalidade. Quer dizer, você pode jogar, fazer algum relacionamento, aí você começa a trabalhar com normalização. E aí, cardinalidade menores, até
que quase não haja redundância e não dependências funcionais. Quer dizer, você vai fazendo o seu escalonamento das tabelas para quê? Para evitar redundâncias, para toda vez que você começar a enxergar que existe um campo repetido em tabelas, você pode tentar fazer um redesenho, que se chama normalizar, para ir reduzindo até que não tenha redundância e nem dependências funcionais mal resolvidas, né? O que mais que ele fala? Você poderá perceber que o objetivo principal da normalização não é eliminar totalmente as inconsistências, mas controlá-las. Identificar as dependências funcionais nas tabelas é o primeiro passo para saber que precisamos normalizar as tabelas em um banco de dados. Então, a normalização nada mais que é isso. Porque se a gente não fizesse uma normalização, a gente teria uma única tabela com todas as informações daquela tabela e ficaria uma maluquice, né? E problema de performance e tudo mais, né? Então, essa parte da normalização, o que ela é? Ela vem colocando mais informações em cima daquilo que a gente já vem falando do relacionamento, né? Do relacionamento entre as tabelas. Tranquilo aqui, pessoal, com relação à normalização? Alguma dúvida? Não, professor. Aqui Não. bem nessa linha mesmo. É bom senso, e olhando e fazendo, e sempre que possível fazer uma tabela com dependência da outra, para evitar a redundância, tá? Então agora nós vamos falar um pouquinho mais do Access, né? Teve alguém que tentou fazer, não conseguiu, teve alguma dúvida, ficou alguma dúvida daquilo que a gente fez a semana passada, não conseguiu baixar o Access? Bom, então vamos seguir, né? Eu trouxe aqui de novo aquelas tabelas que a gente fez. Teve alguma atividade da semana passada Tem atividade para entregar? para entregar. Tá lá, tá no AVA, né? Tá no AVA. O que vocês têm que acostumar, pessoal, toda atividade eu coloco na pós-aula, né? Então, o que vocês vão entrar lá no AVA, na aula, por exemplo, hoje, dia 12, vocês vão olhar na unidade 4, sessão 1, o 4.1. Vocês vão na aula, vocês vão ver que está com a data 12/5. Então, todas as nossas aulas que foram dadas têm a data do dia lá, né? E se tiver atividade, está na pós-aula, não está em outro lugar, para que vocês não se percam. Quem não fez, entra lá na pós-aula, vê a atividade. Na aula gravada tem explicação da primeira parte de utilizar o Access. O que eu não quero que, não entregou, acabou. Não, façam e tentem resolver, tá? Para quê? Para que vocês comecem a acostumar. O Access é uma ótima ferramenta. De repente, vocês ficam bons em Access, né? Vocês conseguem fazer uma aplicação para pequenos negócios e ganhar dinheiro, né? Aí você tem alguém que quer fazer um determinado trabalho, dá para você fazer formulário, relatório, é só se aprofundar, né, na ferramenta. Então, essa é uma ferramenta que dá para pequenas empresas terem muito bem
feito um controle, qualquer tipo de controle, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente está passando algumas informações. Tem alguns de vocês que já têm mais conhecimento, tem alguns de vocês que nunca viram o Axis, então a gente precisa ir um pouquinho devagar, né? Mas vamos chegar lá. Na próxima aula, hoje a gente ainda vai ver alguns comandos de SQL. Os comandos de SQL tanto servem para o Access, como para o banco de dados SQL, para o MySQL. Só muda uma coisinha ou outra, mas a ideia do comando é a mesma. Então, hoje a gente vai esgotar os comandos, né, da SQL, e na semana que vem a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com relacionamento de tabelas, para também vocês saberem. A gente vai pode repetir algum desses exemplos hoje, a gente repete fazendo relacionamento e vamos fazer depois, aí que vocês já tiverem craques com os comandos SQL, a gente começa a fazer o comando select usando as tabelas já relacionadas, né? Então a gente vai pegar um campo de uma, um campo de outra, vai fazer com que o banco de dados nos ajude nesse relacionamento. Então a gente vai pegar o pedido com a cidade, a gente vai fazer um pequeno relatório, porque no pedido só tem o código da cidade, e automaticamente a gente vai fazer, o banco vai trabalhar para a gente para ler a cidade. Então a semana que vem a gente faz isso. Agora eu quero que vocês esgotem um pouquinho o aprendizado nos comandos de SQL, tá? Então, retomando, né? A gente tem aquele cadastro de alunos, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai abrir aqui. Quando eu entrei com o banco, depois de estar salvo tudo, ele me traz aqui as tabelas, as consultas que eu tinha feito, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir, vou clicar aqui em cima do cadastro de alunos, e aí ele me abriu a tabela, né? Aí vocês lembram daquela tabela, né? Que traz aqui o RA, traz aqui o nome do aluno, a situação se está matriculado ou não, qual que é o semestre, né? Aqui, esses dados aqui são fictícios, não fique preocupado se está aparecendo aqui, não realizou matrícula, eu só fiz esses dados fictícios aqui para a gente fazer algum treino aí, tá? Então, essa tabela, quantidade aqui embaixo a gente tem a quantidade de registros, né? 100, vai de 1 até 100, né? Então, abrir a tabela. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova consulta, né? Então, como que a gente faz para criar uma nova consulta? Eu venho aqui no criar, né? Consulta, ele vai abrir aqui, e como a gente está fazendo um trabalho com SQL, né? Então eu coloco aqui modo SQL, mas eu também posso fazer um modo design, como a gente fez na semana passada. Se eu colocar aqui no modo design, aqui embaixo ele vai abrir uma tela para mim, e eu consigo selecionar os campos do meu banco de dados, e ao invés de eu dar o comando SQL, ele vai fazer isso para mim, mas em cima do comando select, né? Então, como que é o select para eu trazer todos os meus registros no meu banco de dados? É o select asterisco from e o nome da tabela, tá? Então, esse aqui é o comando para trazer todos os dados da tabela. Por que todos? Porque eu estou colocando aqui asterisco. Se eu quisesse trazer só o RA e o nome, né? Eu vou voltar aqui. Esses daqui são os campos da minha tabela. RA, nome, situação, semestre e nota. Se eu quiser
trazer todos os campos, eu coloco asterisco. Se eu quiser trazer 2 ou 3 campos, eu coloco o nome dos campos aqui ao lado do select, né? Então, select, aí eu coloco RA, vírgula, nome, from, cadastro. Aí eu rodo, ele vai trazer todos da minha tabela, todos os campos, tá? Então, eu vou trazer minha tabela inteira. Então, eu venho aqui, vou no executar, né? E aí ele trouxe a minha tabela inteira. Então, aqui é minha consulta, não abrindo a tabela, mas através do comando select. Então, eu posso trazer minha tabela inteira ou abrindo aqui, ou fazendo um select através do comando SQL. Tranquilo com essa relação a essa consulta na tabela, pessoal? Usando o comando select? Que eu comentei a semana passada com vocês. Se você vier aqui no seu Access, diga-me o que você deseja fazer. Se você entra aqui, escreve select, aqui do lado direito, ele vai te trazer uma ajuda, né, de como você pode construir o comando select. O select é selecionar, né? Essa é uma linha que você pode buscar aqui. Ele tem aqui uma área de ajuda. Você coloca o que você quer e ele vai te trazer o comando que você precisa, tá? Tranquilo com relação ao select asterisco? Vamos fazer um outro tipo de consulta, né? Então, agora eu quero selecionar os alunos com o RA, né? Aqui está o RA, né? Ó, na primeira coluna, né? Então, ó, entre 36.000, 5 zeros, né? Então, tem alguns aqui, ó, 36.011.70, 36.04832. Então, eu quero trazer os alunos que têm o RA entre 36.000 e 37.000. Então, se você for fazer em número, 3.600.000 e aqui está faltando um zero, né? Aqui é erro meu, não da consulta, tá? Entre 3.600.000 e 3.700.000. Que, voltando a falar, tá um zero. Então, vamos ver como que a gente faz essa consulta, tá? Aí, o que eu fiz aqui, ó? O select asterisco from cadastro, eu estou trazendo todos os alunos. Só que agora o que eu quero? Eu quero entre 3.600.000 e 3.700.000. Então, o que eu falo? Eu vou fazer uma seleção do cadastro, onde ou quando, né? O RA é maior que 3.600.000 e o RA é menor que 3.700.000. Então, eu vou fazer uma pesquisa na minha tabela para trazer esse intervalo. Então, tudo isso aqui são informações que a gente está manipulando o banco de dados, mas também, quando você for fazer a sua aplicação, você vai dar esse comando dentro da sua aplicação que vai acessar o banco de dados, né? Então, eu fiz aqui o select, o comando, aí eu venho aqui no executar, eu coloco o comando aqui, eu dou executar, e aí, o que ele trouxe? Ele trouxe todos os alunos que estão naquela faixa, maior que 3.600.000 e menor que 3.700.000. Ele não trouxe nenhum fora dessa faixa. Aqui embaixo ele já te dá uma quantidade, né? Dos 100 que a gente tinha, 21 estão dentro dessa faixa, tá? Aqui é um tipo de consulta que a gente pode fazer, né? Pode ser que seja necessário
a gente fazer essa verificação do número de RA, tá? Tranquilo aí com relação a essa seleção? Então, aí, o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma nova seleção, ó. Dessa lista aqui, né, que a gente quer selecionar os que têm o sobrenome Santos, né? Aqui a gente tem o visual, dá para a gente ver que a gente tem 3 alunos com sobrenome Santos, mas se a gente tivesse uma lista gigantesca, né, a gente poderia também fazer essa consulta e traria para a gente, né? Então, vamos ver como que é essa consulta para que a gente selecione só o sobrenome Santos. Aí, ó, eu continuo com a mesma, né? O RA maior que 3.600.000, e o RA menor que 3.700.000, e eu incluo aqui né, o nome, aí o nome é o nome do campo, o like é um comando, né? E o Santos, como ele vai estar no final do nome, eu coloco um asterisco na frente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trazer tudo que tem na frente do Santos, né? E vai selecionar o Santos também. Então, ele vai pegar só aqueles que tem Santos e tem alguma coisa antes, tá? Aí a gente tem essa lógica booleana, né? Então, o que eu quero? Eu quero que esteja dentro desse intervalo e também o end é né? Que tenha o sobrenome Santos, tá? Da mesma forma, aqui eu coloquei maior porque aqui está muito pequeno, né? Mas isso aqui não existe, né? A única coisa é o comando aqui. Aí eu vou dar o executar, né? E aí ele pega atrás para a gente aqueles 3 que a gente tinha visto, né? Diogo Ferreira Santos, Wellington Oliveira Santos e Guilherme da Silva Santos, tá? Então, aqui são algumas formas de mostrar como que vocês podem fazer a seleção na tabela. Aqui a gente tinha só 100 registros, mas uma tabela tem muito mais que isso, milhões de registros, né? E aí a gente pode fazer esse tipo de seleção para trazer para a gente. São comandos SQL que funcionam tanto no Access como no banco de dados SQL, MySQL, tem inúmeros bancos de dados que funcionam com o comando SQL. São comandos que manipulam o banco de dados. Dúvida até aqui, pessoal? Não. Tranquilo, né? Então vamos em frente. Bom, a gente fez essa seleção, essa consulta, né? A gente pode salvar, né? Então, você vem aqui, dá com o botão direito, dá o salvar, você dá o nome que você quiser, né? Quando você dá o salvar, ele já vem aqui para a direita e ele já fica com uma consulta. Então, vamos supor que você tem uma rotina para que você que você precisa estar sempre preparando, você não precisa ficar toda hora escrevendo o comando, você salva e ele fica aqui do lado como uma consulta. Então, esses alunos matriculados, todos os alunos, são algumas coisas que a gente fez a semana passada. Então, como a gente queira, a gente vem aqui, chama essa consulta e pronto, aí já traz a informação para você. Então, eu salvei aqui como alunos entre 3.600.000 e 3.700.000 e sobrenome Santos.
Vamos seguindo, então. Então, vocês lembram que na nossa tabela a gente tinha diversos alunos que estavam como não realizou matrícula. Então, o que nós vamos fazer? Agora, os alunos fizeram matrícula e a gente quer mudar a situação dele para matriculado, tá? Então, agora, como a gente vai atualizar a tabela, a gente não vai mais usar o comando select, que o comando select só faz uma leitura. O atualizar, ele é um comando que é chamado de update. Né? Agora, como nós vamos gravar informações na nossa tabela, é importante sempre a gente fazer uma cópia. Porque se der algum problema e você não tem uma cópia, você fez algum comando errado no seu SQL, ele vai gravar a informação na sua tabela e você não recupera mais, a menos que você tenha cópia, né? Então, o que nós vamos fazer primeiro? A gente tem a nossa tabela cadastro de alunos, nós vamos mexer nessa situação aqui, né? A situação que está como não realizou matrícula, a gente vai transformar para matriculada. Então, primeiro eu venho aqui na tabela, com o botão direito, dou um copiar, né? Aí, depois eu dou um colar, eu venho aqui e dou um colar, tá? Aí ele gera, ele já está com uma informação, cópia da tabela cadastro de alunos. O que você quer copiar? Somente a estrutura ou você quer a estrutura e os dados? A gente quer a estrutura e dados. Às vezes você pode copiar uma tabela com a estrutura que você vai começar uma tabela do zero. Então, o que você faz? Você só pega a estrutura dela. O que é a estrutura? A estrutura são os campos aqui, né? Mas no nosso caso, além da estrutura, a gente precisa dos dados. A gente quer salvar essas informações para quê? Nós vamos rodar uma atualização nela. Se der alguma coisa errada, a gente não perde nada. Então, eu vou salvar estrutura e dados. Dou OK. Aí pronto. Ó, ele já trouxe para cá. O cadastro do alunos é aquele que a gente está usando, né? E uma cópia do cadastro de alunos. Então, eu vou fazer uma atualização em cima do cadastro de alunos, mas eu tenho uma cópia guardadinha para mim. Se tiver algum problema, eu vou lá e recupero, tá? Então, vamos ver como que a gente vai fazer esse update, essa atualização. Então, aí tem o comando update, né? O comando tem que ser dessa forma, né? Update, qual que eu vou atualizar? A tabela cadastro de alunos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar no campo situação, set situação igual a matriculado, quando a situação estava para não realizou matrícula. Não é isso que a gente quer fazer? Eu quero deixar todos com matriculado. Então, aquele que está como não realizou a matrícula, eu quero ficar com matriculado. Então, está aqui o meu comando, né? Eu vou aqui na executar. Quando eu dou aqui o executar, olha a mensagem que ele fala para mim, ó. Você está prestes a atualizar 17 linhas. Quer dizer, tem 17 linhas com não realizou matrícula. Depois de clicar o sim, você não poderá utilizar o comando desfazer para reverter as alterações. Tem certeza que quer fazer isso? Por isso é que eu fiz uma cópia, né? Se tiver alguma coisa errada, depois eu volto. Aí eu vou ali, dou sim. Pá. Aí eu já trouxe aqui
copiei um pedacinho de todas as tabelas para vocês verem, um pedacinho da tabela inteira que não cabia na tela, né? Ó, vários pedacinhos com todos, tá faltando um ou outro aluno, mas ó, tudo aqui está como matriculado. Então, o que que acontece? O meu update funcionou. Aqueles 17 alunos que estavam com não matriculado, agora passou a ser matriculado. Então, atualizei a minha tabela, tá? Tranquilo com relação ao comando update, pessoal? Esse é um comando perigoso, né? Então, eu tenho que estar sempre, tenho que fazer sempre um backup. Para quê? Principalmente que eu estou manipulando o banco de dados manualmente. Isso a gente falou numas aulas, umas 3 aulas para trás aí, que a gente falou. Quem manipula o banco de dados tem que ter muita responsabilidade. Não pode fazer sem responsabilidade. Por quê? Você vai manipular direto, vocês viram a mensagem. Você vai atualizar, você não tem mais o desfazer, né? Então, é a segurança que a gente precisa. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um comando inserir. Vamos supor que a gente quer colocar um aluno a mais aqui, né? Então, eu coloquei, vamos inserir um aluno com RA 3.900.000, nome Marco Antônio Nogueira, situação matriculado, semestre 1 e a nota 0. Vamos inserir nesse nosso banco um novo aluno, tá? E esse inserir, vamos supor que você tem uma aplicação que você já tem um banco de dados aluno, você tem uma aplicação que você vai inserir apenas um aluno. Então, vamos ver como que é o comando do SQL insert, né? Então, tá aqui o comando, ó. Insert aonde? Into cadastro do aluno, os valores 3.900.000, o nome, matriculado, 1 e 0. Então, são os valores que eu vou inserir no meu banco, né? Eu venho aqui e dou o executar da mesma forma. Sempre que eu vou fazer alguma alteração no banco de dados, ele te dá uma mensagem, né? Você está prestes a acrescentar uma linha. Depois que colocar o sim, você não consegue desfazer. É isso mesmo que você quer? Pá, eu dou o sim ali e ele pegou, já inseriu, né? E eu trago para vocês aqui no cadastro do aluno, ele inseriu esse novo aluno com o número que eu tinha sugerido, tá? O insert tem várias formas de você fazer. Você pode inserir uma tabela inteira dentro do banco. É uma forma que vocês podem pesquisar como faz isso. Vem aqui no Diga-me como que faz o insert e vocês podem fazer isso. O banco é de vocês para que vocês manipulem. O quanto mais vocês manipularem, mais é a forma de vocês aprenderem, tá? Então tá aqui o aluno inserido, né? E é uma forma de você trabalhar com o banco. Aí, um outro comando que a gente tem é exclusão, né? Então, a gente fez uma seleção, que é uma leitura do banco, a gente fez uma atualização, que é um update, a gente fez uma inserção, que é um insert, e agora nós vamos excluir esse registro, né? Também para a gente aprender como é o comando de excluir, que é o comando delete, né? Então nós vamos excluir o aluno RA 3.900.000. Então vamos ver como que é. O comando é delete from cadastro de aluno, where, né? Onde, quando o RA é 3.900.000. Quer dizer, como é chave primária só tem um, ele vai excluir só esse, tá? Então ele vem aqui, da mesma forma
foi lá no executar, ele fala que você está prestes a excluir uma linha da tabela, é isso mesmo que você quer, como está sob seu controle, você vai falar sim, né? E pá, ele já pegou, já excluiu. Aqui eu já teria uma visão de excluir. Se você fechar aqui você dá o fechar aqui e abre de novo, ele vai desaparecer essa linha excluída aqui, tá? Agora, olha o risco que a gente tem, né? O que aconteceria aqui tranquilo com deleção, né, pessoal? O que aconteceria se eu faço um comando delete from cadastro de alunos? Eu não coloco essa cláusula aqui, where. O que aconteceria com o meu banco? Deletava tudo. Deletava tudo, né? Eu não estou selecionando nada. Olha o perigo, né, que esses comandos têm. Ele ia dar mensagem. Você está prestes a excluir 100, né? Se você está meio sem atenção, você pega e dá o sim. Ele pega e limpa tudo. Então, sempre que a gente for manipular um banco para atualizar, para o select não tem problema. O select você pode fazer o que quiser, você nunca vai prejudicar o banco, mas o update, o insert e o delete, você tem que sempre se preocupar em fazer uma cópia do banco. Se você estiver manipulando dentro do banco de dados, né? Pessoal, deu para entender esses comandos? Agora vamos falar, agora tem que praticar, né? Deu sim, professor. Deu, né? Quem nunca tinha visto esses comandos? Conseguiu entender? Conseguiu entender? Sim, aí dá para fazer já também esses daí. Dá para fazer, né? Porque tem alguns de vocês que já estão acostumados, né? Mas para quem está vendo pela primeira vez, é legal ver de novo, assiste o vídeo, né? Que eu vou postar lá no AVA, né? E a gente vai, da mesma forma que a gente fez a semana passada, vocês vão fazer esses testes, né? Num banco, vocês criam o banco, vocês podem usar o banco que vocês quiserem, cadastra informação, usa os comandos, inventa coisa, para quê? Para vocês treinarem, tá? Então, é o que vocês vão fazer. Vocês vão pegar o banco, vão fazer select, vão fazer update, insert, delete, vão salvar, né? E vão mandar para mim, tá? Lá na pós-aula tem esse link aqui, vocês mandam nesse link para mim. O importante é vocês treinarem, tá? Dúvidas, pessoal? Oi, pode falar. Você conseguia disponibilizar essa lista para nós não ter que fazer uma lista própria de nomes? Tá, tudo bem. Eu coloco no AVA lá, tá? Eu coloco na 4.1. Ó, segurança de dados, hein? Eu não entendi. Ó, segurança de dados. Segurança de dados, o que é? Os nomes, né? Né? Porque isso é segurança de dados, né? Porque que nem aí o nome, a lista da nossa turma, né? Entendeu? Então, acho que no Google dá para pegar um monte de dados. Para mim não tem problema. Se vocês acharem que é complicado, que pode ter alguma coisa de sigilo, eu não ponho. Se vocês quiserem, eu ponho lá. Mas vocês podem criar várias coisas. Se vocês forem buscar no Google massa de dados, vocês vão achar vários arquivos que vocês podem trabalhar, tá? Isso aí é... Oi.
Eu tava aqui no, no Whats, né? Um faturamento de uma loja. E esse Certo. faturamento da loja ia colocar os 3 últimos meses e depois relacionar. Vai servir ou tem que ser uma lista? Quando passa a moto aqui, dá uma travada. Então, é o faturamento de uma loja dos 3 últimos meses, né? É Isso, isso? isso. Aí eu ia tentar criar para poder relacionar referente qual mês vendeu mais, qual a porcentagem. Tá. Então, aí você tem que. O que que você pode fazer? Você pode fazer, porque o faturamento vai ser por data, né? Ou você vai Isso, ter, o faturamento é diário, né? E aí com a data, de alguma forma, colocar como sendo mês, né? Você vai ter que fazer um certo tratamento, mas você consegue fazer. Você coloca um campo inteiro de faturamento, né? E aí uma tabela inteira de faturamento e você faz essas consultas. Isso dá para se fazer tranquilo. Você pode legal. tentar, né? E isso é uma coisa interessante. Aí a gente traz para a semana que vem, eu preparo e apresento para vocês. A gente faz de duas formas. Você faz uma tentativa até onde você consegue chegar, né? E depois, na semana que vem, eu trago isso como um caso para a gente testar. A gente faz várias Sim. coisas, como que é, como que é o faturamento mensal, como que é... E isso, primeiro, em consulta SQL, tá? Vocês querem Ah, tá. fazer isso? Eu faço. Semana que vem, você faz essa tentativa e na semana que vem eu trago. Por mim, beleza. Beleza? Aí todo mundo já vai pensando também. Pode ser uma forma de vocês irem pensando. Vocês irem pensando para ver como que ficaria a solução. Tá? Ok, professor. Alguma sugestão a mais? Mas de qualquer forma, eu peço que vocês façam esses treinos aí com esses comandos, porque isso aí vai acumulando, né? Quer dizer, a gente fez uma consulta simples, alguma seleção. Para a gente fazer essa parte do faturamento, já precisa tá bem firme a parte da seleção para a gente colocar algumas outros tipos de seleção, tá? Então é uma linha aí que pode se pensar também, tá? Mas é bom vocês terem bem claro como se manipula o comando. E Beleza. aí vocês podem pensar também como, como você falou do faturamento, né? Vocês podem pensar um outro tipo de necessidade de solução e a gente vai brincando de fazer isso, entendeu? Brincando no bom sentido, né? A gente vai treinando isso, né? Porque a melhor coisa é a gente fazer consultas ou fazer algumas determinadas manipulações em casos práticos. Aí fica mais fácil para a gente aprender e guardar, né? Mais alguma coisa, pessoal? Da minha parte, não. Tranquilo? Bom, então, Tranquilo. da minha parte também dá para encerrar. Então, pessoal, tentem baixar, quem não fez ainda, tenta baixar o Access, né?
naquela site Baixa Aqui, vocês têm o link gratuito. Vejam a aula passada, vejam essa e treinem, que é uma forma também de vocês irem acostumando com os comandos SQL aí, tá? Então, se ninguém tem mais nada para mim, agradeço aí a participação de vocês, agradeço a ideia aí do faturamento. Na próxima semana eu trago para a gente testar um pouco, tá bom? Então, obrigado aí, boa semana para vocês. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Falou. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.